Hoje nós vamos falar sobre partidos políticos. Então, o que são partidos políticos? Se a gente tivesse que colocar em termos de definição, o que é um partido político? Ele significa coisas diferentes para as pessoas. Então, vou começar pela trajetória histórica. Então, historicamente, como é que se constituíram partidos políticos? Bem, partido político está muito vinculado a um outro conceito muito importante, que é o de facção. O que é uma facção? Facção é um grupo de interesse, um grupo político, um grupo ideológico, né? Um grupo de aglutinação de pessoas em torno de uma ideia, em torno de pessoas, em torno de uma visão de mundo, que existe desde do início da sociedade política. Se vocês olharem para a Roma Antiga, mesmo para a Idade Média, nós já temos facções, ou seja, grupos de pessoas que defendem certas ideias, princípios, enfim, visões de mundo. Na Roma Antiga, nós já temos, por exemplo, os partidários de Mário, de Sila, o Partido do Povo, o Partido dos Plebeus. Não eram partidos políticos, propriamente dito, mas eram facções dentro do governo ou facções dentro do Estado. Portanto, pessoas que defendem uma ideia, que defendiam um princípio, uma visão de mundo, e elas se aferravam a isso, se uniam em grupo para defender esses princípios. Na Idade Média, isso também acontecia. Nós temos, por exemplo, o Partido do Imperador e o Partido do Papa, né? Os Waiblingen, os Guelfos e os Ghibelinos. Já nós vamos falar sobre isso. Mas na Roma Antiga, qual era o significado de facção? Né? Quais foram as consequências históricas da existência das facções dentro da sociedade política romana? Essencialmente, as facções acabaram destruindo a República Romana, destruindo a sociedade política romana. E por que isso aconteceu? Porque uma facção, ela não era limitada institucionalmente, ela não era limitada pelo jogo político. Do ponto de vista prático, o que isso significava? Imagine o seguinte: partido, né, ou a facção que defendesse um determinado político, uma determinada ideia ou visão de mundo, não havia nada que limitasse. Então, essa facção, para que ela pudesse prevalecer, ela precisava destruir o outro, ela precisava destruir a outra facção, precisava destruir todo o outro grupo. Veja que nós hoje, quando falamos de partido político, né, de ideologias, nós acabamos meio que retornando um pouco a esse princípio de facção. Tá? Essa ideia de que, para que a minha ideia prevaleça, o outro tem que ser destruído. A facção, ela tinha isso como sua própria natureza, como seu próprio princípio fundamental. As pessoas que se uniam em torno de um grupo, em torno de um político, em torno de uma ideia, elas visavam destruir e aniquilar o outro grupo. Portanto, a facção, a lógica do pensamento faccioso, acabava quase que inevitavelmente levando à guerra civil. Certo? Um grupo pegava em armas com o objetivo de destruir o outro e se impor. Impor as suas ideias, impor o seu político, né? Impor a sua visão de mundo. Se vocês lerem as Catilinárias, certo? O discurso de Catilina, aliás, o discurso de Cícero falando sobre Catilina, que era um chefe de uma facção romana que visava tomar o poder, né? O Cícero era parte de uma facção, Catilina era parte de outra facção. Essas Catilinárias, ou seja, a série de discursos do Cícero falando sobre Catilina, denunciando Catilina e contando o que ele representava. O Matias, desliga seu áudio. Essas Catilinárias, elas serviam, né, para denunciar. As Catilinárias serviam para denunciar a ação, né, do Catilina, que visava dar um golpe de Estado e destruir toda a oposição. Ele pretendia criar um exército próprio, um exército particular, que tinha como objetivo tomar o poder. Ou seja, ele queria guerra civil, ele queria destruir toda a oposição ao grupo que ele pertencia, ele queria tomar o poder, dando um golpe de Estado, aniquilando toda a oposição, né, levando a uma guerra civil na República Romana.
Essa guerra civil, obviamente, seria bastante devastadora. Ela acabou não acontecendo nos termos como Catilina pretendia, justamente pelas denúncias que foram feitas. Se você avança, né, historicamente, nós temos os guelfos e gibelinos como facções medievais, né, que defendiam pontos de vista diferentes, né, a prevalência da igreja do pensamento religioso do mundo e a prevalência do imperador e da política separada, né, separada da religião nesse mundo, ou seja, o poder do imperador ou o poder do papa, né, eles se combateram, inclusive, né, com base nas forças das armas, tanto que o nome Guelfo e Gibelino eram os gritos de guerra que essas duas facções tinham, né, os gritos de guerra que eles proferiam quando iam para o combate, nas suas, né, durante a guerra civil, que durou uma quantidade bastante grande de tempo. Os guelfos e gibelinos lutavam por uma visão de mundo. Para que essa visão prevalecesse, o outro grupo precisava ser eliminado, precisava ser exterminado. Não que todo mundo precisasse morrer, mas esse grupo precisava ser batido, o grupo precisava ser vencido. Portanto, se um grupo prevalece, o outro grupo é destruído, o outro grupo tem que perder o poder. Então, a ideia de facção, né, de grupo que se organiza para defender uma determinada ideia, sem filtros, sem limites institucionais, ao longo do tempo ela acabou tendo uma conotação profundamente negativa, porque uma facção implicava uma guerra civil, certo? Então, tanto que no início da sociedade democrática moderna, no início das repúblicas democráticas modernas, ou no início das democracias modernas, quando os partidos começaram a se constituir, eles foram vistos com grande desconfiança. Por exemplo, acabamos de ver aqui, né, hoje é dia 10 de novembro de 2020, nós acabamos de ver a eleição norte-americana, né, Joe Biden acaba de vencer a eleição. Mas veja, então a República Norte-Americana é a origem da democracia moderna e das modernas instituições democráticas como nós conhecemos, inclusive do sistema partidário. Os partidos norte-americanos eles tiveram dificuldade para se constituir porque, originalmente, George Washington, que foi um dos founding fathers, né, um dos pais fundadores da República Norte-Americana, ele não gostava da ideia de partidos políticos. Na verdade, ele defendia que partidos políticos não fossem permitidos. Ele foi eleito presidente norte-americano, mas ele era um candidato independente, ele não era parte de nenhum partido político. Ele defendia que partidos políticos não deviam ser permitidos dentro do parlamento. Ou seja, as pessoas deveriam se candidatar diretamente, sem pertencer a nenhum partido político, para que esses partidos políticos não acabassem virando facções que poderiam levar à desintegração do Estado, à guerra civil. Então, vejam, partidos políticos modernos, como nós conhecemos, têm origem nos Estados Unidos, mas eles eram vistos com desconfiança mesmo lá, tanto que o próprio George Washington não queria que partidos políticos fossem permitidos. O Alexander Hamilton e o Thomas Jefferson acabaram sendo teimosos, insistiram muito, criaram seus próprios partidos e, por conta disso, eles acabaram se consolidando na cultura política norte-americana, contra a vontade de George Washington. Modernamente, partido político, né, tem definições possíveis diferentes. Na definição política mais convencional, tem a ver com a ideia de que o partido político é uma máquina eleitoral, ou seja, é uma instituição que tem como finalidade permitir a conquista de cargos públicos, ou seja, o pertencimento ao sistema político, e serve como uma alavanca. O partido político é a instituição que permite que pessoas consigam obter cargos eletivos. Portanto, né, uma ferramenta, um instrumento eleitoral, um instrumento que possibilita participar de eleições. A classificação dos partidos políticos, né, segue uma lógica que tem a ver com a natureza desses partidos. Portanto, em geral, nós temos partidos políticos como sendo partidos quadro ou partidos de massa. O que é um partido quadro? São os partidos políticos tipicamente tradicionais, aqueles que são compostos por pessoas, né, por grupos pequenos de pessoas que se organizam em torno de uma instituição
para defender uma ideia, para defender certos princípios. Portanto, partido político tem a ver com, né, ser um instrumento que permite participar do sistema eleitoral, mas ele também é uma ferramenta que permite a defesa de certas ideias e princípios dentro do sistema político. Antes de continuar a definição de partido de quadro, é importante fazer essa ressalva aqui. O partido político moderno ele é diferente, fundamentalmente, em relação à facção, porque ele está circunscrito dentro de uma sociedade política e ele está limitado institucionalmente. Portanto, o partido político é uma instituição que permite, né, a um cidadão se candidatar e fazer parte do jogo político. Tudo isso porque o partido político estabelece regras, ou ele está submetido a certas regras que fazem com que a sociedade política possa funcionar. O partido político ele existe dentro de uma sociedade política limitado por regras que definem as características do sistema eleitoral. A facção não ficava definida por nenhum tipo de regra. A facção era um grupo que estava organizado para causar a guerra civil. O partido político ele é uma instituição construída e organizada para defender ideias, né, dentro da sociedade, para permitir que certas teses, certos princípios, ainda que eles façam parte, ainda que eles pertençam a um pequeno grupo da população, eles possam ser defendidos dentro da sociedade, para que eles eventualmente possam prevalecer. O partido político é a instituição que leva essas ideias à sociedade, leva à estrutura política, leva ao Estado, e ele está limitado, portanto, por regras institucionais. É a disputa por uma visão de mundo, mas que ela é mantida sob regras, para que ela não leve à guerra civil. Certo? Então, a diferença de facção e partido político é o fato de que, apesar dos dois servirem para defender uma visão de mundo, o partido político tem uma função de escopo limitado, ele está limitado às regras da sociedade política, uma facção não. Uma facção leva a uma guerra civil, o partido político defende ideias e princípios, defende visão de mundo diferentes, mas como ele funciona dentro da regra do jogo, o estrago que essa disputa pode eventualmente fazer, ela é sempre limitada. Esses partidos, como eu já falei, né, são classificados em partidos de quadro ou partidos de massa. O partido de quadro é um partido constituído por um grupo pequeno de pessoas, é aquilo que a gente chamaria de partido de caciques. Né? São os partidos tradicionais. Partidos em que um grupo de pessoas se reúne para defender essas ideias, eles trazem gente junto com eles, porque esses partidos vão ter uma quantidade grande de associados, mas as decisões fundamentais tomadas por esses partidos, elas ficam circunscritas a um grupo muito pequeno. A gente está falando aqui de partido de gabinete ou partido de quadro. Partido de quadro porque ele é dominado por um número pequeno de quadros. Quadros aqui seriam, né, os participantes desses partidos. Apenas um grupo pequeno de participantes tem efetivamente poder dentro dessas instituições. Eles têm muitos associados, mas só os caciques desses partidos efetivamente tomam decisões. As rédeas, né, do partido são controladas por poucos. Fundamentalmente, todos os grandes partidos brasileiros, ou todos os partidos brasileiros, têm exatamente essas características. Mas não só os brasileiros, do mundo inteiro, os partidos têm essas características. Partidos, né, de caciques, partidos de um grupo, ou que são controlados por um grupo pequeno. Embora eles representem ideias, né, gerais, as decisões fundamentais são tomadas por um grupo pequeno de pessoas. Ok? A cúpula é forte e a base desses partidos é fraca. Agora, veja que coisa interessante. Quais são as consequências num país que tem partidos fracos? Né? Quais são as consequências desse partido de quadro típico num sistema que tem partidos fracos? Né? Então, pense no caso brasileiro. O que significa para o Brasil ter partidos de caciques, né, que são partidos de quadro, num contexto que nosso sistema partidário é fraco? Vejam que isso leva a um reforço dessa situação ou dessa percepção que as pessoas têm, em geral, de que elas não são representadas. As pessoas não se sentem representadas na condição de cidadãs, né, como cidadão comum, mesmo não fazendo parte de partido nenhum, mas ainda que eu entre no partido, ainda que eu entre
que me filia a um partido, a tendência seja que a grande maioria das pessoas elas acabem não tendo, né, uma condição muito grande de fazer a diferença, porque elas têm pouca representatividade. Mesmo que ela seja afiliada a um partido, ela tem pouca chance de ter a sua voz ouvida, porque os partidos típicos, tradicionais, são partidos de quadro ou partidos de caciques, né? Partidos que são controlados por grupos pequenos de pessoas. Outro tipo de partido, né, que é o segundo tipo básico de partidos, é o partido de massa. Né? Partidos que reúnem grupos massivos de pessoas, representando grandes grupos sociais. Partidos de massa, por exemplo, o Partido Comunista da União Soviética, né? Um partido com múltiplos milhões de filiados, representando todos os sindicatos, né, representam partidos com milhões de trabalhadores filiados, então é um partido que representava grupos muito grandes de pessoas. Esses partidos eles também eram controlados pelos caciques, né, pelos seus chefões, mas eles tinham uma quantidade tão grande de gente que eles representavam grupos, né, interesses maiores. Não só o Partido Comunista da União Soviética era um partido de massa. No início, no final do século XIX, começo do século XX, nós tínhamos partidos muito grandes, como o Partido Social Democrata na Alemanha. Esses partidos eram de massas, partidos que representavam grandes movimentos, partidos muito grandes de pessoas. Veja que um partido que é o extremo oposto daquilo que o socialismo representa, como o Partido Nazista, por exemplo, na Alemanha, ele também era um partido de massa, um partido com múltiplos milhões de filiados, um partido que se embrenhava por todos os pelos meandros de toda a sociedade da Alemanha. Então, era impossível você ser alguém durante o período nazista se você não fosse filiado ao partido. Para assumir cargos públicos, para você conseguir ascender, inclusive nas Forças Armadas, ou seja, para você fazer qualquer coisa que quisesse, inclusive para ser um empresário de sucesso, você teria que ser filiado ao partido nazista. Então, veja, o partido representava uma parcela massiva da população e, portanto, era um partido de massa. Né? Modernamente, se você pensar nos dias de hoje, os partidos de massa não existem mais, não existe nenhum partido de massa no Brasil, por exemplo. O PT representou uma coisa moderadamente parecida com isso lá nos anos 80, né? Quando era um partido de sindicalistas, quando era um partido que representava todo o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores, mas muito rapidamente ele perdeu essa característica. Né? Logo no final dos anos 80 para frente, ele já acabou virando um partido de quadro, né? Um partido de caciques, não era mais um partido de massa, representando efetivamente, né, massivamente movimentos sociais. Né? A identificação quase que automática entre o partido e a classe trabalhadora foi se perdendo, né, logo a partir do final dos anos 80. Estados Unidos, né, na América inteira, latina, nós não temos, né, partidos de massa. Mesmo na Argentina, né, que o peronismo ele é muito forte, né, essa ideia de que todo político importante na Argentina se define como peronista, não importa a que partido ele pertença, mas os partidos lá são partidos também, né, multifacetados, são partidos pequenos, essencialmente partidos de quadro. Na Europa também nós não temos, né, grandes partidos de massa hoje mais. Né? Os partidos são essencialmente partidos de quadro. Portanto, essa definição, partido de quadro e partido de massa, como sendo duas formas possíveis de partidos políticos, é uma coisa que meio que ficou na história. Hoje, os partidos são todos partidos de quadro, certo? Partidos controlados por um grupo pequeno de pessoas, às vezes até com uma quantidade grande de filiados, mas que representam efetivamente parcelas da população. Nós não temos partidos amplamente embrenhados nas estruturas sociais, como seriam os partidos de massa. Okay? Os sistemas partidários, eles tendem a ser bipartidários, unipartidários ou multipartidários. O que é um sistema unipartidário? Obviamente, aquele que possui apenas um único partido. Que países hoje vivem em regime unipartidário? Vocês conseguem dar um exemplo aí para nós? Países que possuem um único partido.
Ou seja, o sistema partidário só possui um partido. Coreia do Norte, exatamente. Coreia do Norte, China. Né? A Alemanha, durante o regime nazista, também era um país unipartidário, né? Tinha um único partido. Ou seja, o único partido político é permitido, todos os outros são proibidos. Em geral, esses sistemas, né, esse sistema partidário e unipartidário, ele é sempre autocrático ou sempre autoritário. Todas as vezes em que um único partido existe, obviamente nós teremos aí um regime autoritário. Portanto, sistemas unipartidários são tipicamente característicos de países autoritários. Uma segunda modalidade é o bipartidarismo. O bipartidarismo é aquela situação em que dois partidos, essencialmente, são os mais importantes do sistema. Que exemplos nós poderíamos citar de países que são bipartidários? Países onde vigora o bipartidarismo. Dois partidos são os partidos fundamentais e os partidos mais importantes. Estados Unidos são um exemplo de partido de sistema bipartidário, é verdade. E que outro? Há vários países importantes que possuem esse sistema bipartidário. A Inglaterra é um país com um sistema bipartidário. Você tem lá os conservadores e os progressistas, embora o Partido Trabalhista, o Partido Tory e o Partido dos Conservadores. A França não é um sistema bipartidário. É um sistema multipartidário. Mas a Inglaterra é um regime bipartidário, embora esse sistema esteja meio que se fragmentando. Você tem lá o Partido Liberal que está ganhando relevância, há outros partidos políticos crescendo na Grã-Bretanha. O sistema está lentamente deixando de ser bipartidário, mas ainda hoje nós poderíamos considerar que o sistema é bipartidário. Historicamente, ele sempre foi. Estados Unidos também. Veja que o Brasil, durante a ditadura militar, era um país bipartidário. Vocês se lembram disso? A Arena, e o MDB. Todos os outros partidos políticos foram banidos e apenas esses dois, foram criados e permitidos pelo sistema, pelo regime. Então, o Brasil, durante o período militar, foi um país bipartidário. Veja, o Brasil era uma democracia, sendo ele um país bipartidário? Não era. Então, veja que numa ditadura, a ditadura criou um regime bipartidário e, portanto, obviamente, não era uma democracia. Então, veja, uma democracia, aliás, uma ditadura, ela não é definida exclusivamente por um regime unipartidário. Países que possuem um regime bipartidário ou multipartidário podem também ser ditaduras. Portanto, essa distribuição de sistema de partido político não define necessariamente se um país ele é democrático ou autoritário. Okay? Uma outra coisa importante é um regime bipartidário, ele é definido por uma condição em que dois partidos são os partidos fundamentais, são os partidos que efetivamente dominam ou determinam a dinâmica do sistema, e não pela existência única e exclusiva de dois partidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, há uma quantidade enorme de partidos. Você pode, inclusive, se lançar candidato à presidência dos Estados Unidos ou candidato para outros cargos sem fazer parte de nenhum partido. Sendo independente, você pode se lançar uma candidatura. Então, há muitos partidos dentro dos Estados Unidos. Você sabia que existe um partido comunista norte-americano? Obviamente é minúsculo, Não tem ninguém praticamente fazendo parte dele hoje lá. Mas ele existe. Então, há múltiplos partidos dos Estados Unidos. A questão é, apenas dois partidos são relevantes. Então, o sistema bipartidário é definido pela condição em que dois grandes partidos dominam a dinâmica ou determinam a dinâmica do sistema e não pela existência única e exclusiva desses dois partidos. Certo? No sistema multipartidário, nós temos múltiplos partidos sendo relevantes. Esse é o caso do Brasil. Nós temos dezenas de partidos políticos no Brasil e uma fragmentação na distribuição do voto. Se você vê
o parlamento brasileiro, mais de 30 partidos elegeram representantes, né, se não me engano, nas últimas eleições. Mas não é que dois grandes partidos elegeram a grande maioria dos deputados e depois o resto aí foi tudo pulverizado. Não. Se você vê a distribuição dos partidos, você vê uma escadinha, né? Um monte de partidos elegendo uma quantidade grande de deputados, sendo que nenhum deles atinge, né, nenhum tipo de maioria minimamente aproximada, né, dentro do parlamento. Então, o nosso regime é muito fragmentado, existem múltiplos partidos e a distribuição de poder entre eles é mais ou menos equânime ali. Nós temos uma quantidade muito grande de partidos e uma quantidade grande de partidos que são relevantes. Por isso, o nosso sistema é multipartidário. Isso acaba levando a problemas muito graves de governabilidade. Em geral, países com sistema multipartidário têm problemas muito grandes de governabilidade, porque há dificuldade para você formar consensos em torno de políticas públicas importantes. Obviamente, isso se dá de forma distinta entre os países. Por exemplo, o Brasil é um país que vive em crise de governabilidade desde sempre, praticamente. Países como a França, que possui um sistema multipartidário, países como a Alemanha, que possui um sistema multipartidário, problemas muito menos graves de governabilidade. A Alemanha, obviamente, por ser um país parlamentarista, né, então eles têm um sistema político em que a governabilidade está sempre assegurada, uma vez que é o parlamento que nomeia, é a maioria no parlamento que nomeia o chefe de governo. Mas mesmo na França, que é uma república presidencialista ou semipresidencialista, conforme nós discutimos na aula que falamos sobre esse assunto, a governabilidade é muito menos problemática, porque o sistema é multipartidário, mas não é pulverizado igual o nosso. Então, há multipartidarismos diferentes. No caso brasileiro, nós temos dezenas de partidos políticos que possuem relevância política. No caso da França, existem alguns, existe um punhado. Multipartidarismo, em geral, significa uns 4 ou 5 partidos políticos importantes. O Brasil é uma aberração em que você tem dezenas de partidos políticos que são considerados importantes. Então, o nosso problema de governabilidade está muito vinculado a isso. Uma questão que é muito importante, está relacionada à maneira como esses partidos estão organizados, tem a ver com como se conta, né, os votos no sistema partidário. Então, há um autor muito importante da ciência política, escreveu lá no final do século XIX, começo do século XX, um francês chamado Maurice Duverger, ele está mencionado no capítulo do livro que eu indiquei para vocês. Ele criou as leis de Duverger, né? São 3 leis que ajudam a definir como se organiza a distribuição do poder dentro das democracias de acordo com a maneira como os votos são contados. E essas leis acabam meio que servindo para explicar para a gente como o poder está distribuído dentro desses países. Ele vai dizer, por exemplo, lá na primeira lei de Duverger, o seguinte: o sistema majoritário de um só turno tende ao bipartidarismo. Certo? Então, o que é sistema majoritário? Você se lembra disso? O sistema majoritário é aquele no qual a contagem de votos é determinada com base na lógica majoritária. Portanto, há candidatos, múltiplos candidatos, os votos são contados, aquele que obtiver a maior quantidade de votos leva o cargo, leva a eleição, ponto. É assim que são contados, por exemplo, os votos para o executivo no Brasil, nos 3 níveis, municipal, estadual e federal, e também para o Senado. Certo? Segundo o Duverger, num sistema em que o voto é contado na modalidade majoritária para o executivo e o sistema tem um turno só, e é o caso dos Estados Unidos, certo? Eleição presidencial ou eleição majoritária em geral, um turno só, não importa a quantidade de votos, né? Quem atingiu a maioria, né, vence a eleição. Nesse caso, segundo o Duverger, existe uma tendência ao bipartidarismo. E por que existe essa tendência ao bipartidarismo no sistema majoritário de um só turno?
Segundo do VG, isso acontece porque se o sistema tem um turno só, os candidatos de partidos pequenos tendem a ter uma chance muito baixa de acabar sendo eleitos. Isso faz com que as forças políticas tendam a se organizar em torno de duas principais grandes forças políticas que têm maiores chances. Correto? Então vamos pensar no seguinte, por exemplo, em eleições como nós temos no Brasil. É muito comum que partidos políticos pequenos, né, existam, que candidatos nanicos lancem suas candidaturas, né, para disputar a eleição, mesmo sabendo que eles têm muito pouca chance de vencer, não é verdade? Isso acontece no Brasil. E por que acontece isso? Para que alguém vai se candidatar à presidência da República se não tem chance nenhuma? Dois principais motivos. O primeiro é ganhar visibilidade, portanto, eu quero me candidatar a outro cargo no futuro. Né? Eu quero ser senador numa outra eleição, eu quero ser deputado, governador. E mesmo sem ter chance de me eleger presidente, eu me lanço candidato à presidência para ganhar visibilidade. Eu disputo uma eleição, as pessoas, né, passam a me conhecer. Quando eu for disputar uma outra eleição, tem o efeito recall. As pessoas conhecem minha cara, né? Sabem quem eu sou, então fica mais fácil eu fazer uma segunda campanha. Mas não, uma candidatura à presidência é muito cara, muito difícil, muito problemática. Então, a maioria das pessoas acaba não faz muito sentido você fazer isso, para a grande maioria das pessoas. Então, faz sentido você ser parte de um partido nanico só para ganhar visibilidade numa campanha eleitoral. Você tem mais chance de se associar a um partido grande, né, com estrutura grande. Mas uma outra coisa, um outro motivo que leva essas pessoas a se lançarem candidatas é o fato de que eles podem, vender a boca nessa primeira eleição, e 2, vender o apoio no segundo turno. O que é vender a boca? Vocês já viram em debates, né, ou em propagandas eleitorais, né, no horário eleitoral gratuito, candidatos nanicos, todos falando mais ou menos a mesma coisa, atacando um candidato só e sem atacar o outro? Você tem dois grandes candidatos com chance, mas os nanicos estão sempre, todos eles se atacam um candidato só e não atacam o outro. Vocês já ouviram isso? É muito comum. Ou seja, do que esses candidatos estão fazendo? Eles estão vendendo a boca. Estão vendendo o horário deles, vendendo o apoio deles ainda durante a eleição para atacar um candidato. Eles se aliam ao candidato A, né? Recebem dinheiro, recebem recursos para atacar o candidato B. Ou eles fazem isso, ou eles se lançam candidatos para vender depois o apoio para um dos dois candidatos que eles acharem que tem chance. Eles vendem o apoio do partido em troca de cargos numa nova eleição. Então, é muito comum que o sujeito faça isso, né? Ele se lança na eleição, mesmo sabendo que não vai ganhar, mas depois ele vende, né, esse apoio. Se ele conseguiu muitos votos, ele consegue vender mais caro o apoio para um dos candidatos que vai para o segundo turno. Então, a tendência à fragmentação acaba sendo muito grande aqui, né? Mas ela existe quando há dois turnos. Veja, a primeira lei do VG diz que num sistema de voto majoritário de um turno só, a tendência é o bipartidarismo. Não dá para você fazer isso, porque você não consegue vender o seu apoio no segundo turno. Se você não consegue vender o seu apoio no segundo turno, não faz muito sentido você se lançar candidato. Faz mais sentido você apoiar alguém no primeiro turno. E se você apoia alguém no primeiro turno, não seria mais lógico você simplesmente fazer parte do partido? Né? Porque pessoas que são do partido que vence a eleição tende a ter prioridade na distribuição dos cargos. Portanto, quando o sistema é majoritário e tem um turno só, os candidatos, né, mais importantes, mais relevantes, eles tendem a ir se filiando a um dos partidos principais. Sempre é uma questão de troca de favor, mas o ponto é, eles fazem isso dentro de uma lógica bipartidária. Ao invés de fazer parte do partido nanico, que não conta para nada, que não consegue vencer eleições,
Então, eu simplesmente me filio a um partido grande que tem chances. Então, em eleições federais, né, quando há voto majoritário de um turno só, existe uma tendência ao bipartidarismo. Okay? A segunda lei do VG vai dizer que, no sistema proporcional, há uma tendência ao bipartidarismo e há uma grande dificuldade de formação de alianças. Certo? Então, numa situação em que a contagem de voto proporcional, há uma tendência ao multipartidarismo e há uma grande dificuldade para a formação de alianças. Que tipo de situação seria essa? Exatamente a nossa no Congresso. Não é isso? Nós temos um sistema de contagem de voto proporcional, né? Você vota no candidato, mas na verdade o voto vai para o partido ou para a aliança que está disputando a eleição, e o voto vai ser contado proporcionalmente, com base, o voto de legenda. Né? O voto vai ser contado proporcionalmente, com base na quantidade de vagas sendo disputadas e o total de votos válidos. Esses votos válidos são divididos pelas vagas que estão sendo disputadas, define-se, portanto, aqui o quociente eleitoral, ou coeficiente eleitoral. Esse coeficiente eleitoral é o que determina, essencialmente, a contagem dos votos. Cada vez que o partido ou a coalizão que está disputando consegue atingir esse coeficiente eleitoral, ela consegue indicar um candidato, um dos seus candidatos, o mais votado, para ir preenchendo essas vagas. Conforme isso acontece, conforme a contagem de votos acontece na modalidade proporcional, existe uma tendência ao multipartidarismo, porque partidos nanicos se associando, né, conseguem disputar eleições. Eles conseguem ter chances eleitorais. Né? O sistema proporcional permite isso. Ainda que eu faça parte de um partido nanico, eu consigo ter chances eleitorais, já que o voto é contado na modalidade proporcional. Basta que eu faça parte de uma coalizão vencedora e eu consiga votos suficientes para ter mais votos que outros candidatos dentro da minha própria coligação, eu já tenho chances eleitorais. Portanto, quando nós temos contagem de voto na modalidade proporcional, nós tendemos ao sistema multipartidário. Alguém falou do João Willis. Eu não me lembro quantos votos ele teve. Eu tenho a impressão que ele atingiu o coeficiente eleitoral, mas nós temos uma enorme quantidade de candidatos no Congresso que se elegem por conta do voto de legenda. Nós temos, inclusive, os candidatos que são os candidatos folclóricos, né? Os candidatos que são candidatos histriônicos, ou aqueles que as pessoas votam nele para fazer piada ou para... porque tem algum tipo de identificação por alguma razão específica, e esses candidatos que são muitas vezes campeões de votos, eles atingem várias vezes o coeficiente eleitoral e, com isso, carregam muitos candidatos juntos com eles. Por exemplo, o Enéas, né? Muita gente votava nele para fazer piada, Tiririca, sei lá, atletas, né? Muitas vezes as pessoas votam para fazer piada e fazem com que esses candidatos atinjam várias vezes o coeficiente eleitoral, eles vão levar muitos outros candidatos junto com eles. Bonito é você ver, por exemplo, o Tiririca, né? Muita gente votou nele para fazer piada, só de sacanagem. E agora, depois de algumas legislaturas, o sujeito vai se aposentar, né? O sujeito vai se aposentar com uma aposentadoria aí de, se eu não me engano, 28 mil reais, uma coisa assim, ou até mais do que isso. Né? E a piada, né? E a piada custa para a gente, vai custar para a gente isso, né? Vai custar muitos milhares de reais por mês. Aposentar o cara, depois de algumas legislaturas, que foi eleito de sacanagem, e nós vamos pagar, não só pagamos durante todos esses anos o salário dele, gabinete, e vamos pagar ainda a aposentadoria. Beleza. Mas, enfim, essa é a segunda lei do VG. Então, o sistema proporcional tende ao multipartidarismo, e depois que a eleição acontece, ele tende a dificultar as alianças entre os partidos. Cada partido, né, mesmo que ele seja pequeno, como ele tem chances eleitorais,
ele acaba, né, tendo incentivos para permanecer existindo exatamente do jeito que ele é. Para isso, ele precisa contestar os outros. Então, isso leva a uma dificuldade para se formar alianças. O interesse, né, dos caciques, sendo que esses partidos são de quadro, os interesses dos caciques desses partidos é sempre um interesse particularista. E eles, né, são colocados sempre acima do interesse nacional, acima do interesse do cidadão. Portanto, as alianças entre os partidos são sempre muito problemáticas. Você criar uma aliança para defender princípios, defender ideias, votar naquilo que é importante, acaba sendo uma coisa muito problemática. A terceira lei do DPG diz que o sistema majoritário de 2 turnos, né, conduz ao multipartidarismo. Isso a gente já discutiu quando falamos lá da primeira lei. É um sistema como o nosso, sistema majoritário de 2 turnos, né, também tende ao multipartidarismo. Pelas razões que eu discuti lá na primeira lei. Agora, o que eu queria comentar com vocês aqui em relação a essa terceira lei do DPG, que diz sistema majoritário de 2 turnos conduz ao multipartidarismo, é que no caso brasileiro, nós temos 2 razões fundamentais que nos empurram em direção ao multipartidarismo. Tanto a nossa contagem de eleitos de voto na lógica proporcional, quanto o sistema majoritário de 2 turnos. Nos países em que você tem voto proporcional ou sistema de 2 turnos, né, ou, melhor dizendo, nos países em que há multipartidarismo, mas não há milhares de partidos como o nosso, você tem lá 4, 5 grandes partidos que são importantes, em geral você não tem essas condições, né? Sistema voto majoritário de 2 turnos e sistema proporcional. O que você tem geralmente nos países onde há multipartidarismo é o voto distrital misto, pelo menos, ou o voto distrital que possibilite, né, candidato local mais o voto numa lista ampla. Com isso, a contagem do voto pode ser proporcional, mas ainda assim, isso acaba levando ao multipartidarismo. No caso brasileiro, nós temos voto contado no sistema proporcional para o representante legislativo, que conduz ao multipartidarismo, e temos voto majoritário para o candidato executivo, né, contado no sistema de 2 turnos, que também conduz ao multipartidarismo, porque, afinal de contas, como eu já falei lá no começo, aí você tem um monte de partidos nanicos que se candidatam, ou que lançam candidatos para vender a boca no primeiro turno e depois para vender o apoio no segundo turno. Com isso, nós temos 2 razões fundamentais para multipartidarismo e uma condição quase que insuperável de fragmentação política. Veja a nossa dificuldade para defender ideias, para defender temas importantes para o país, num sistema como esse tão fragmentado. O ponto é, o sistema é fragmentado porque ele é duplamente conduzido a isso, ele é duplamente motivado a isso. Tanto pela primeira, tanto pelos fatos descritos pela primeira, quanto os fatos descritos pela segunda lei do VG. Ok? Então, pessoal, só fazendo aqui um arremate, nós vimos que divisões políticas existem historicamente desde que nós começamos a falar em sociedade política, mas existe uma diferença muito grande entre a sociedade moderna democrática e aquilo que existia no passado. No passado, a discussão política ela ficava dominada por um pensamento que era faccioso, né? Facções, grupos políticos ou grupos de defesa, de ideologia, de políticos, né? Ou de líderes que não eram limitadas pela lógica institucional e, portanto, essas facções elas acabavam levando a uma guerra civil. O pensamento da facção A, para que ele pudesse prevalecer, ele precisava destruir a facção B. Então, a tendência da discussão política, até então, levava à desagregação social e à guerra civil. Com o advento do partido político moderno, nós temos uma discussão política
que fica circunscrita, que fica limitada pelas regras do jogo político. Portanto, o partido político ele não é uma seita, né, facciosa dentro da sociedade, esperando para levar uma guerra civil. Né? Um partido político não pode, por exemplo, ter um braço armado, ele não pode defender a destruição da sociedade política, ele não pode defender o fim da regra do jogo, pelo menos ele não deveria. Sabemos que isso acontece, né? Nós vemos aí pessoas defendendo ideias, grupos políticos indo para as ruas, defendendo a intervenção militar, defendendo, né, o fechamento do Congresso, defendendo o fechamento do Supremo. Né? Isso é um pensamento muito problemático, não porque ele seja vindo do grupo A ou do grupo B. Isso é muito problemático porque é um pensamento faccioso. Né? É um pensamento que leva potencialmente à violência e à guerra civil. E a democracia ela foi criada justamente para evitar isso, né? Para evitar que a discordância política entre A e B leve à destruição da sociedade, que leve à violência e que leve à morte. A gente precisa resolver os problemas dentro da regra do jogo para que a guerra civil não destrua o tecido da nossa sociedade. A partir do momento que os partidos políticos foram criados, e como já falei lá ao longo da aula, eles tiveram que vencer muita desconfiança por conta das facções, né, que existiam ao longo da história da humanidade, desde a República Romana, passando pela era medieval, né? E elas permanecem, né? Nós temos facções, mesmo nos dias de hoje, existem partidos políticos que são formalmente constituídos, mas existem também facções, né? Grupos facciosos. Por exemplo, a Ku Klux Klan dos Estados Unidos. É uma facção, é um grupo racista constituído para destruir, para projetar a hegemonia branca e destruir os negros dos Estados Unidos. É uma facção, é um grupo de pessoas que se organiza para defender uma ideia que é racista, que é destruir os negros. Então, ainda existem facções, mas obviamente a Ku Klux Klan não é legalizada, ela não existe dentro da regra do jogo, ela existe fora da regra do jogo. Depois, os partidos modernos, eles são o partido de massa, o partido quadro, né? Levando em conta que o partido é uma máquina de disputa eleitoral, ele é construído para, né, disputar eleições e defender ideias dentro da regra do jogo. O partido de massa seria aquilo que é amplamente embrenhado, né, no tecido social, representando múltiplos milhões de pessoas, representando movimentos, né, dentro da sociedade, ou amplos grupos dentro da sociedade. Essa é uma definição histórica, já que não existe mais partido de massa hoje. Em geral, os partidos são partidos de quadro, portanto, partidos de caciques, né, partidos de grupos pequenos, que essencialmente controlam as discussões desses partidos políticos. E o sistema partidário ele vai ser unipartidário, bipartidário ou multipartidário, ou seja, um contexto em que um partido domina a regra do jogo, 2 partidos dominam a regra do jogo ou múltiplos partidos dominam a regra do jogo. Lembrando que esses sistemas, né, chamam-se uni, bi ou multipartidários, não pela existência de 1, 2 ou vários partidos, mas pelo fato de que 1, 2 ou múltiplos partidos dominam a dinâmica do sistema. Pode haver múltiplos partidos no sistema bipartidário, mas só 2 partidos realmente são os mais importantes. Mesmo no sistema unipartidário, pode haver múltiplos partidos. Acontece que, em geral, esses partidos vão estar na clandestinidade ou na ilegalidade, ou vão ser partidos que existem só de fachada. Vai dizer que existem vários partidos, mas somente um, né, domina toda a regra do jogo. Lembrando que nos sistemas unipartidários, geralmente, eles serão sempre ditatoriais, embora mesmo partidos com 2 ou múltiplos partidos também possam ser partidos ditatoriais. Nesses casos, esses partidos, em geral, são partidos de fachada. Eles servem apenas para legitimar a regra do jogo, né? Eles não representam, de verdade, a democracia. Concluindo, nós vimos aí as leis de Duverger, né? Que contam para a gente como as regras do jogo político, né? Como a estrutura de contagem de voto, na verdade, vão definir, de alguma forma, as regras do jogo político. Depois vocês deem uma olhada, né, nessas leis lá. Ok? Tudo certo? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.